Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o teorema do binômio, falar sobre o termo geral, como é que é feito isso daí. E uma aula bem interessante, pessoal, principalmente para você entender da onde é que vem algumas coisas que no ensino médio elas parecem meio jogadas. Mas vamos entender algumas coisinhas aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é esse exercício de número 1, que ele fala assim, calcule. Então nós temos aí, ó, x mais y elevado a zero, né? Nós temos também x mais y elevado à primeira, x mais y ao quadrado, a terceira, a quarta. E aí nós temos um x menos y elevado à quarta potência. Galera, todos esses caras aqui, todos esses que você está vendo, a gente vai explicar isso daqui com base numa coisa que a gente já aprendeu, que é o famoso triângulo de Pascal. Então fica com o triângulo de Pascal, eu vou deixar ele aqui o vídeo inteiro, ó, vou deixar ele um pouquinho menorzinho aqui, para você guardar ele. Nós fizemos ele nas aulas anteriores, ele é interessantíssimo, né? A gente lembra que aqui seriam as minhas linhas, certo? E aqui seriam as minhas colunas, né? Então todos esses carinhas aqui significam as minhas colunas que eu utilizo aí no nosso triângulo de Pascal, né? Que era regido por NK, lembre-se disso, tá? Esse daqui era o binômio que regia o triângulo de Pascal. Eu vou deixar aí para você pegar nas aulas anteriores e sempre revisar ele, que é bem interessante o conceito. Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer então é o seguinte, quando nós temos esse zero aqui nessa minha letra A, é muito interessante que você já venha aqui e escreva 1. Professor, por que é 1? Todo número elevado a zero dá 1? Sim, na ideia seria isso. Mas repara que aqui no nosso triângulo, quando o n vale 0, o k vale 0, ele vale 1, tá? Então, ele vai vir da primeira linha, que seria n igual a 0, do meu triângulo de Pascal. Dando sequência, galera, eu vou até mudar para tinta vermelha aqui. Quando nós temos x mais y elevado à primeira, pô, professor, todo número elevado à primeira dá ele mesmo, né? Então, vai ficar x mais y aí, com certeza. Tem alguma coisa a ver com a segunda linha, né, do meu triângulo de Pascal? Com certeza tem. Então, repara que você tem 1. Quer dizer, x valendo 1, o y valendo 1. Aí, a partir aqui, então, da minha letra C, que o negócio fica interessante. Porque lembra que lá no colegial a gente guarda bastante que é assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo? Lembra que sempre foi nos dito isso? Por que a gente fala isso, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Galera, pensa aqui comigo. Quando a gente está falando, então, do nosso triângulo, deixa eu até mudar aqui a caneta. Quando a gente está falando do nosso triângulo, galera, de Pascal, é muito interessante você entender que ele tem um tal de termo geral. Tá? Para a gente brincar com essas coisinhas aqui, né, a gente tem um tal de termo geral. Sempre levando em consideração isso, ó, x mais y elevado a n, ok? Então, nós temos uma regra para isso. Nós temos que o termo qualquer, ele pode ser pesquisado dessa maneira que eu estou descrevendo aqui, ó. nk, x elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Professor, o que é essa equação gigantesca aí? O que é esse negócio grande desse jeito? Vamos conversar. Eu posso pesquisar qualquer termo desses carinhas aqui, simplesmente substituindo nessa equação no termo geral. Então, por exemplo, pessoal, se eu quiser saber o termo, o décimo termo dessa minha sequência, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar desse k 9, porque daí vai ficar 9 mais 1, 10. Se eu quiser saber o terceiro termo dessa sequência, tá? Desse carinha aqui, elevado a n, eu vou colocar 3, né? Eu quero saber o t3, então eu vou colocar o k valendo 2. Todo valor que você coloca no k, aqui na minha esquerda, ele vem para cá, ele vem para cá e ele vem para cá. Todo valor que você colocar no n, que é esse carinha que está aqui, ele vem para essas setas que eu estou determinando aqui, ok? Então, eu sei que pode parecer ainda meio abstrato para você isso daqui, mas guarda mais um pouco que você já vai entender. Guardou o termo geral? Ótimo. Então, eu vou apagar ele aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Vamos voltar, então, para a nossa letra C. O que você não deve estar percebendo é o seguinte, duas coisas interessantíssimas nesse quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Você está reparando no seguinte? Você está reparando que aqui tem o número 1 na frente?
está reparando que aqui é o número 2? Você está reparando que aqui é o número 1? Então, esse 1, 2, 1, ele aparece aqui, ó, quando o nosso n valia 2. Então, quer dizer, professor, esses caras aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serão os meus expoentes, esses caras respectivos? Sim, tá? Você vai ter que olhar pro expoente, que está elevado, né, a sua soma, a sua subtração, e ver aqui na linha do triângulo qual corresponde. Então, de novo, isso daqui que eu estou circulando, né, as linhas, elas correspondem aos expoentes que nós temos aí. Então, esse é o primeiro passo. Então, vamos lá. Como aqui a gente tem o quadrado, né, galera? Eu vou vir para a linha do quadrado. Então, repara que é 1, 2 e 1, que aparece do meu triângulo. Ele está aqui, ó, 1, 2 e 1. Mas, professor, como é que você sabe que nós temos, então, esse x ao quadrado, xy e esse y ao quadrado? Como é que a gente sabe isso? Repara no seguinte. Tá vendo que esse quadrado do x, ele virou 1 e depois ele vai virar x igual a 0? Sim, mas espera aí, por que você não escreveu x igual a 0? Porque eu sei que o x igual a 0 sempre vai valer 1. Então, reparem que nesse caso, quando nós temos x mais y elevado a n, o x ele é decrescente e o meu y, galera, ele é o quê? Crescente. Você vai ter que sempre guardar isso, sempre. Então, olha lá, o x ele começou com um quadrado, depois você tem x à primeira, depois você tem x elevado a 0. Com o y acontece a mesma coisa, só que ele é crescente. Então, aqui é y a 0, y à primeira e o y ao quadrado. Sempre vai acontecer isso, galera. Deu para ficar mais ou menos memorizado? Vamos ver se você pegou a ideia. Tá vendo aqui, então, na nossa letra D? A gente está com um cubo aqui, certo? Bom, vem para o cubo. A linha do cubo é essa daqui, n igual a 3. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou escrever 1, certo? 3, 3 e 1. Tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Aí o que eu vou fazer, galera? Como aqui a gente tem mais, esse cara também é mais, esse cara é mais, esse cara é mais, só aqui no final, né, nessa letra F que eu tenho menos, que daí a gente vai comentar, você já vai escrever aqui, ó, mais na frente do 3, mais e mais na frente desse 1, ok? Bom, agora lembre-se do seguinte, o meu x ele é decrescente e o meu y ele é crescente, sempre pensando nesse cara aqui. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, x elevado ao cubo vezes y elevado a 0. Pessoal, não é obrigação você escrever esse y elevado a 0. Eu estou escrevendo para você guardar como é que vai ser a sequência, ok? Então, nós vamos ter assim, x elevado ao cubo vezes y elevado a 0. Agora, o x ele decresce, vira quadrado, e o y ele cresce, vira primeira. O x ele decresce, de 2 vai para 1, e o y ele cresce. E aqui o x cai mais um pouco e o y ele cresce. Então, em outras palavras, galera, você pode escrever isso tudo que eu fiz aqui como sendo assim, ó. Você pode escrever x ao cubo, porque 1 vezes x ao cubo vezes y elevado a 0 dá x ao cubo, mais, olha lá, 3x ao quadrado y, certo? Mais 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. Você pode escrever simplesmente tudo isso daqui desse jeitinho. Vamos ver se você pegou, hein? Mais uma ideia aí. Agora estamos na linha 4, ó. Linha 4. Então, a linha 4, ela é 1, aí você tem 4, você tem daí 6, você tem o 4 e você tem o 1. Lembre-se que como estamos falando de mais, é só mais que vai ser somado os números, coloca mais aí. Então, o x ele vai partir da quarta potência e ele vai decair. Ficaremos assim, ó, x à quarta, y a 0, sempre vezes entre o x e o y. O x ao cubo, o y à primeira. O x ao quadrado, o y ao quadrado. O x à primeira, o y ao cubo. O x a 0 e o y à quarta potência, certo? Bom, se você quiser escrever isso daqui de outra maneira, né, em outras palavras, você também pode escrever assim, gente. Então, ficaremos com x à quarta, mais 4x ao cubo y, mais 6x ao quadrado y ao quadrado, mais 4xy ao cubo, mais y à quarta potência. Pode ser escrito dessa maneira também.
Quando a gente fala, então, de um cara negativo, como é o caso da letra F, galera, vai mudar um pouquinho. Porque a gente sempre se baseia nisso, né? Ó, x mais y elevado a n, tá? Deixa eu até voltar esse elevado a n. Agora, quando a gente tem o negativo, nós temos que pensar simplesmente assim, ó, elevado a n. Ou seja, quando o y tiver expoente ímpar, tá? Então, quando esse y aqui tiver com expoente ímpar, ele vai ficar com um sinal negativo na frente. Vamos ver isso daqui no exercício? Então, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Eu vou já pegar essa equaçãozinha pronta aqui e já vou escrever, ó, vai ficar x à quarta, tá? Mas eu vou escrever, mas eu já vou tirar ele já, tá? Mais 4x ao cubo y, olha lá, ó, mais 6x ao quadrado y ao quadrado, mais 4xy ao cubo, mais y à quarta. Então, olha lá. Quem que vai sumir já logo de cara aí com o nosso sinal, galera? Esse cara aqui, ele vai sumir. Por que ele vai sumir? Porque o y está elevado à primeira. Outro cara que vai sumir vai ser esse daqui. Então, repara só, aqui o expoente do y é 0. Aqui é 1, esse cara é quadrado, esse cara é o cubo e esse cara é a quarta. Ou seja, onde nós temos o y com expoentes ímpares seria aqui e o y seria aqui. Logo, esses caras terão sinais negativos. Lembrando que aqui é par, então é positivo. Lembrando que aqui é o 0 e lembrando que aqui ele é par. Logo, galera, esse carinha aqui vai ficar negativo e esse carinha aqui vai ficar negativo. Sempre assim, professor? Sempre assim, tá, galera? A gente não tem muita mudança nessas regras aqui. Sempre desse jeitinho lindo e maravilhoso. Ok, galera? Bom, então esse daqui é uma maneira geral da gente escrever os termos aí relacionando o triângulo de Pascal e o teorema do binômio aí bonitinho para a gente trabalhar. Dando sequência, galera, esse exercício 2 ele é bem interessante, porque ele vai falar assim, ó, o termo independente, quer dizer, o termo que está sozinho de x no desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 sobre x elevado a nona, né? Então elevado a 9 é igual a... Pessoal, a primeira coisa para a gente reescrever esse exercício, eu quero que você faça assim, ó, x ao quadrado mais, tá vendo esse 1 sobre x? Esse x que está embaixo, ele tem que subir, galera. E quando ele sobe, ele inverte o sinal dele. Então, ficaríamos assim, ó, elevado a nona. Então, pensa nessa equação desse jeito aqui que fica muito mais fácil. Lembrando você que a gente sempre fala disso, tá? Então, esse x corresponde ao meu x ao quadrado e esse y aí em questão corresponde a esse x menos 1. Guardou? Então, pensa nisso daqui e pensa nessa junção com esse carinha aqui. Bom, dando sequência aí, a gente vai escrever o termo geral. Então, o termo geral ele é assim, ó, k mais 1 é igual a nk. Nós temos daí x elevado a n menos k vezes y elevado a k. Esse é o nosso termo geral. Como aqui no exercício nós temos somente o valor do n, que seria esse 9, então esse cara vai valer 9, esse cara vai valer 9. Vem comigo para a gente continuar. Então o tk mais 1 vai ser o termo, né, que a gente está querendo saber, vai ser 9k vezes, nós não sabemos o k, nós temos que descobrir o k. Né, que é o cara independente. Qual que é o termo que ele está independente? Não sei. Então, vezes x, 9 menos k, vezes y elevado a k. Lembra que lá no começo eu falei para você pensar nisso, né? X mais y elevado a n? Então, agora é a hora da gente substituir. O x está valendo x ao quadrado e o y, galera, está valendo x elevado a menos 1. Vamos substituir? Vai ficar assim, ó, tk mais 1 é igual a 9k, então o x é x quadrado, 9 menos k, vezes o y é x menos 1 elevado a k. Dando sequência, pessoal, eu agora vou multiplicar, né? Na verdade, ele vai aplicar uma distributiva aqui e esse cara vai multiplicar aqui. Teremos assim, ó, tk mais 1 vai ser igual a 9k vezes, então teremos x, 2 vezes 9, isso daqui dá 18. 2 vezes menos k, menos 2k, vezes x menos 1 vezes k, isso daqui dá menos k, fica assim bonitinho. Para resolver isso daqui, galera, eu vou trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó, vou mudar até a cor,
colocar tinta azul. Ficaremos então que o TK mais 1 vai ser igual a 9K vezes, aí é o seguinte, como eles estão na mesma base x, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Então, teremos x elevado a 18 menos 2k menos k. Menos 2k com, k mais 1 aqui, ó. Então, menos 2k menos k, teremos 9k vezes x a 18 menos 3k. Legal? Então, acabamos com o exercício aqui. Só que como ele quer saber o termo independente, é quando esse x vai estar elevado a zero, né? O termo independente ele não tem a variável. Então, como assim? O termo independente é quando esse x vale zero. Portanto, x elevado a menos 18 menos 3k é igual a x elevado a zero, e esse daqui seria a representação do meu termo independente. Então, eu tenho que fazer isso que eu estou marcando um asterisco aí para você. Como eles estão na mesma base, eu vou igualar os expoentes. Ó, 18 menos 3k igual a zero. Passa para lá, então 18 é igual a 3k. Quem está multiplicando passa dividindo. 18 por 3, teremos 6. Então, o meu termo independente ocorre quando eu tiver na expansão o meu k, né, o meu outro expoente, valendo 6. Para isso, nós temos que voltar lá no começo. Então, eu vou apagar, porque agora eu sei, né, que o meu k ele vale 6. Então, ficaremos assim, ó, galera. Eu vou até manter aqui bonitinho, tá? Ficaremos assim, ó. Vamos resolver agora o exercício. Vai ficar t, o k está valendo 6, né? 6 mais 1 é igual. O n vale 9, é o expoente lá de cima. A gente continua com o k 6 vezes x elevado a 9 menos 6 vezes o y elevado a sexta. Então, 9 menos 6, galera, isso vai acontecer no nosso sétimo termo, né? 6 mais 1, 7. Esse carinha aqui, lembra? De cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, vezes x elevado ao cubo, y elevado à sexta. Eu vou resolver aqui em cima, né? Vou mudar de cor para você ver isso. O T7 vai ser igual 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Eu sou obrigado a expandir até o sexto para cancelar com esse de baixo. O 3 fatorial ele é 3 vezes 2 vezes 1, né? Posso deixar 3 vezes 2, vezes x ao cubo, y à sexta. 6 com 6 cancelou. O 3, galera, com o 9, isso daqui cancela, né? Vai ficar 3 aqui em cima. A mesma coisa com o 8 e o 2, cancela, vai ficar 4. Então, esse meu sétimo vai ficar 3 vezes 4 vezes 7, vezes x elevado ao cubo, y à sexta. Então, nós temos, ó, 3 vezes 4, isso daqui dá 12. 12 vezes 7, galera, quanto que nós vamos obter aí? Então, 12 vezes 7, nós teremos 84. O T7 resultará em 84. E aí, nós temos x ao cubo, y à sexta. Logo, 84 é o termo independente aí do meu exercício. Ok, galera? Lembrando, né, claro, que a gente não substituiu o x e o y aqui, tá? Se a gente fosse substituir, nós perceberíamos que isso daqui vai ser zero, né? Obviamente. Então, meu termo independente, ele ocorre no 84. Beleza? Só para ficar claro, esse x ao cubo y à sexta não substitui, mas a gente sabe que eles serão zero. Dando sequência, galera, o terceiro exercício, ele vai falar assim, ó. O 10º termo, então grifa aí, ó, o 10º termo do desenvolvimento de, deixa eu anotar aqui para você, ó, 2x mais y elevado à 12ª, feito segundo os expoentes decrescentes de x, galera, ele quer saber o 10º termo, certo? Então, lembra lá da equação do termo geral, é tk mais 1 é igual a nk vezes x elevado a n menos k, vezes o y elevado a k. Nesse caso, vamos ver se já pegou. Lembrem-se quem está valendo, né? Então, é x mais y elevado a n, o meu x é o 2x e o meu y é o y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 2x. No lugar desse y, eu vou colocar y. Esse 12, galera, é o n, né? E o k, que a gente quer saber, é o 10º, né? Então, vai ficar 12 no n e no k vai ficar 10, certo? Bom, vamos lá.
Só que seria lindo e maravilhoso se fosse assim. Portanto, a nossa equação no termo geral vai ter que ser o k valendo quanto, galera? 9. Por que 9 se falou 10? 10 a gente buscaria o 11º. Então, repara que esse k aqui ele tem que valer 9. Por que ele tem que valer 9, professor? Porque 9 mais 1 eu vou ter o 10º termo. Então, o meu n aqui em questão vai ser 12, com o meu k valendo 9, ok? Vezes x elevado a... Então, o n vale 12, o k vale 9, tá? Lembre-se disso, não é 10. E o y meu que eu vou ter em questão, ele vale 9. Então, vamos ter 9 mais 1, 10. Aí, ó, o 10º termo. Vai ficar 12 nonos, né, aqui embaixo, o x elevado ao cubo, o y elevado à nona, tá? Então, agora, galera, eu tenho que resolver esse carinha aqui, ó. Eu preciso matar esse 12 nonos, ok? Para matar ele, a gente vai fazer aqui do canto. Então, vai ficar T10 vai ser igual 12 fatorial sobre 9 fatorial vezes 3 fatorial, ok? Então, lembra o de cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. Esse x ao cubo, y à nona aqui. Bom, eu vou expandir o 12 fatorial, então vai ficar 12, 11, 10, 9, até o maior de baixo, 9 fatorial, com 3 vezes 2. 9 fatorial, o 3 que eu tenho aqui com esse 12 vai ficar 4, né? A gente vai pensar como sendo 4. O 2 com o 10 vamos pensar como sendo 5. E aqui x ao cubo, y à nona. Então, o T10, galera, vai ficar assim, ó. 4 vezes 11 vezes 5, x ao cubo, y à nona. Resposta, esse meu 10º termo do desenvolvimento resultará em 4 vezes 11 dá 44, 44 vezes 5, 220, x ao cubo, y à nona é a resposta desse meu terceiro. Isso nos dá, com certeza, a letra A. Grande abraço e até o próximo.